Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro Mota, faço parte da equipe do Jus Analytics e hoje nós vamos falar sobre os números do divórcio na pandemia. Então, antes de mais nada, eu gostaria de apresentar para vocês um pouco, resumidamente aqui, o que é o Jus Analytics. Então, o Jus Analytics ele é um relatório que nele você vai encontrar informações sobre o comportamento que o seu público, que o seu potencial cliente realiza na web, tá certo? Tem como objetivo ser a maior fonte de informação para o segmento jurídico e, consequentemente, ser um apoiador na sustentação do planejamento estratégico do seu escritório de advocacia, assim como nas ações de marketing digital ou marketing tradicional que o seu escritório realiza. Então, nós vamos ter dentro do relatório informação de alta qualidade, opiniões de especialistas, tendências para o futuro, tudo isso para gerar uma alta performance no atingimento de objetivos do seu escritório. A metodologia utilizada para fazer o relatório, para criar esse relatório, é fazer uma mineração de dados nas ferramentas do Google, de acordo com parâmetros e metodologia própria que o Jus Analytics criou para ser imparcial dentre as palavras-chave mais buscadas. Então, de acordo com essa metodologia, com esses parâmetros, nós realizamos essa mineração nas plataformas do Google para chegar a um ranking de palavras-chave, um ranking de áreas de atuação. E para você ter uma ideia, são 54 áreas de atuação que nós analisamos, tá certo? E hoje nós vamos falar especificamente sobre a pandemia no divórcio. Então, vamos lá. Números do divórcio. Então, vamos lá. Números do divórcio na pandemia. Destaques dessa edição, desse artigo, tá? Mais de 80% de crescimento do interesse web durante a pandemia. Esse foi o número de registro, tá? Foi até um pouco mais do que 80%, que foi registrado de aumento no interesse das pessoas buscando palavras-chave relacionadas a divórcio online, divórcio na pandemia e esse tipo de palavras-chave, essas derivações que a gente vai mostrar aqui nessa edição. Então vamos lá, deixa eu só mudar aqui. Pronto. Bom, nós escrevemos um artigo e o objetivo desse vídeo aqui é só mostrar de outra forma para vocês aqui esse artigo, tá certo? O grande norte aqui foi referenciar, fazer uma curadoria referenciando a matéria que saiu na revista Pais e Filhos na edição de junho de 2020. Foi uma matéria que causou um grande alvoroço na internet, em grupos de WhatsApp, postagens em Instagram, em outras redes sociais, sobre os números, tá? Os números eles realmente se mostraram muito impressionantes, um aumento fora do comum. E o que a gente viu dentro dessa matéria aqui que realmente chamou a atenção, que viralizou, que a maioria, boa parte dos advogados aí que trabalham na área de atuação de direito de família se impressionou muito. Então os pontos da matéria que mais chamaram a atenção foi, a matéria registrou um aumento de 9.900% na palavra divórcio online gratuito no Brasil, teve 82% de aumento no mês de maio de 2020 da palavra-chave como dar entrada no divórcio. Um determinado escritório que participou da matéria da revista, ele registrou 25% de aumento no aconselhamento jurídico na área de família, e teve uma empresa de consultoria em divórcio que registrou 177% de aumento em abril de 2020, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Esses foram os números que chamaram muito a atenção do segmento, que foi amplamente divulgado por boa parte dos advogados que trabalham aí com direito de família e que realmente chamou atenção. Chamou atenção por causar uma explosão de demanda, tá certo? Nessa área do divórcio. Fora isso, pessoal, a matéria não trazia mais nada, ela ia muito no caráter ali de relacionamento interpessoal, demonstrando diversos acontecimentos, diversos motivos para se chegar a esse interesse, a esse número, tá? Vamos lá. Então, dados sobre o tema são números que causaram alvoroço no segmento de escritório de advocacia. Os números realmente eles impressionam qualquer pessoa, 9.900% de aumento na busca de determinada palavra-chave quando você compara com o ano anterior, é um número que impressiona. E isso comprova o quê? Tá? Comprova
comprova a grande importância de direito de família no cenário de advocacia. Ela é a 12ª área de atuação no ranking do Jus Analytics, que tem o maior índice de buscas realizadas no Google. Então a gente tem ali 54 posições dentro do ranking e direito de família ela ocupa aí a 12ª posição. Esses números eles são de agosto de 2016 a agosto de 2020. Nesse comparativo, durante todo esse período, a 12ª posição é de direito de família, num ranking que tem 54 posições. Para melhor entendimento, tá? Qual foi o crescimento durante esse período relacionado a direito de família? Ele foi de 82,10%. Essa foi a taxa de crescimento de agosto de 2016 a agosto de 2020. Então, o que a gente realizou? A gente realizou uma mineração de dados, tá, pessoal? Nessa mineração, a gente levantou diversas palavras-chave relacionadas. Tanto as palavras-chave que estão na revista, então a revista ela selecionou, ela elencou algumas palavras-chave lá. Nós pegamos essas palavras-chave, colocamos dentro da nossa metodologia e chegamos a diversas palavras-chave que compõem o termo ali, né? Que vem ramificando os termos principais. E nós chegamos a mais de 300 palavras-chave, para vocês terem uma ideia, acho que são 362. Eu vou disponibilizar depois lá no nosso blog jusanalytics.com, uma planilha com todas essas palavras-chave e com todos esses números que são derivações das palavras-chave que saíram na revista, tá certo? E para chegar a esses números. Nesse gráfico a gente traz um comparativo dos meses de 2020 com igual período de 2019, tá? Então eu trago aqui, por exemplo, janeiro de 2019, janeiro de 2020 e consequentemente dessa forma. A gente verifica que realmente assim você tem um crescimento muito forte aqui em junho, julho e agosto, e provavelmente porque a gente chega aqui no ápice aqui do isolamento social, né? Você já ficou ali um tempo isolado. Eu acredito que os casais tenham tido algum tipo de problema no seu relacionamento e aí começaram a realizar essas buscas e aí sim você vem numa crescente. Mas, por exemplo, a gente pega meses aqui, mês de abril, que em 2019 você teve muito mais busca relacionada a divórcio e a direito de família do que em abril. Então esses são os números aqui que a gente traz relacionados a esse comparativo. Então vamos para o próximo aqui. Então, o número de buscas vinha numa crescente modesta até maio de 2020, isso é fato, se a gente retornar aqui no gráfico a gente vê que até maio você vem num crescimento modesto, até com um mês aqui, a gente está falando de crescimento modesto na mediana, mas você tem um mês de abril que você tem até uma queda, tá? E ele vinha numa média de crescimento, então, até maio de 2020 de 15,66%. Um bom crescimento, um crescimento compatível com os dados analisados desde 2016 relacionado a direito de família, é um crescimento que ele vem ali na sua média, tá certo? Mas quando a gente analisa mês de junho, julho e agosto, esses 3 meses eles alcançam um índice muito forte de busca, eu acredito que foi isso que chamou a grande atenção da revista Pais e Filhos, tá? Ele registra uma média de 71,07% de crescimento, e aí a gente observa realmente, quando a gente pega aqui junho, que em 2019 você teve 57.500 buscas relacionadas ao termo, em junho de 2020 você chega a 103 mil, é praticamente o dobro de buscas realizadas, e isso se mantém aqui para julho e agosto, tá certo? Então vamos lá. Aqui a gente traz comparando a taxa de crescimento, né? O que se cresceu em 2020 relacionado ao mesmo período de 2019. Então a gente observa realmente que em janeiro você tinha um número de 28%, fevereiro você teve ele desceu aqui para 18,05%, 17,63%, chegou em abril até registrar uma queda relacionada, comparando com o ano anterior, com o mesmo período do ano anterior, registrou menos 5,08%, e aí ele vem numa crescente. Tá? Ele alcança 20,18%, e chega no ápice aqui em junho. Junho foi o maior índice, a maior taxa de crescimento, chegou a crescer 80,41% esse interesse, 77,16%, e aí ele vem numa descendente aqui, que até a gente vai fechando setembro, pegando os dados de setembro, a gente vai conseguir até
ter uma análise melhor se esse número realmente ele desce para os parâmetros normais, ali na casa de 15% de crescimento, ou se ele continua subindo, tá? Aí eu trago aqui para vocês terem uma ideia, os top 30 termos mais buscados em junho. Então é isso que consiste o nosso estudo relacionado a esse artigo, é levantar as palavras-chave e os números de busca. Nós selecionamos o mês de junho de 2020 para mostrar, já que ele teve o maior número de buscas, tá? Foi o mês que a gente registrou, deixa eu pegar o dado certinho aqui de novo, 80,41% de buscas. Então a gente traz essas palavras-chave. Divórcio online é a primeira palavra-chave com 14.800 buscas em junho de 2020. Só para lembrar, tá, pessoal? Essas buscas aqui, essas palavras-chave, elas foram geograficamente do Brasil, tá certo? Então vamos lá. Divórcio online tem 14.800 buscas. Direito de família, 13.200 buscas. Como dar entrada no divórcio, 7.200 buscas. Advogados de família, 7.200 buscas. Divórcio online gratuito, 7.200 buscas. Foi o que chamou realmente aqui a atenção da revista, foi esse número, tá? E o que é importante a gente ver nessa listagem aqui, e eu já peço para vocês aqui, não vou falar todos os itens para o vídeo não ficar tão longo, podem acessar o blog lá que você tem essa mesma listagem, tá? O que vocês têm que analisar aqui de interessante é que divórcio online gratuito provavelmente não é uma palavra-chave, apesar de todo o crescimento, 9.900% de crescimento, não é uma palavra-chave que vocês devem dar tanta atenção. Eu acho que vocês têm que responder divórcio online gratuito se ele é possível, se ele não é possível, a fim de instruir o seu público, dizendo que não é possível você ter um online gratuito, né, o divórcio, mas você pode instruir ele para quê? Para se tornar uma referência, uma autoridade. Provavelmente quem buscou essa palavra-chave e achou uma resposta no seu site, no seu blog, nas suas redes sociais relacionadas a isso, ele vai lembrar de você como uma autoridade que ensinou para ele se isso é possível, se isso não é possível, como que funciona. Mas não é a palavra-chave que vai gerar negócio para o nosso escritório, até porque ela tem aqui gratuito, né? Tem a questão gratuidade. E como a gente fala de escritório como empresa, a gente sabe que a gente tem que dar lucro e gratuidade não existe. Então, a gente tem diversas palavras-chave aqui, que eu acho que é interessante. Outra que eu acho muito interessante aqui é como dar entrada no divórcio. Cada vez mais as pessoas realizam perguntas no Google, elas pegam o smartphone, pegam a Siri, pegam lá o seu Android e fazem uma pergunta de voz por telefone. O Google, ele interpreta isso, ele te dá uma resposta. Então, sempre que você tem aqui um tipo de pergunta realizada, uma pergunta dentro dessas listas que a gente deve mostrar muito para vocês a partir desse vídeo, como dar entrada no divórcio é uma que vocês têm que responder. Responder através de texto, através de vídeo, podcast, através de postagem nas suas redes sociais, tá certo? Isso é muito interessante. Mas aqui praticamente você tem aqui uma árvore de conteúdos que deve ser pauta para vocês responderem as questões, escreverem artigos. De acordo com os números você consegue aqui priorizar. Então, divórcio online, eu acredito que você tenha que explicar para o seu público se é possível, se não é possível. O online gratuito é possível ou não é possível, tá certo? A gente vem aqui, ó, como dar entrada no divórcio pela Defensoria Pública. Defensoria Pública, acredito que deva ser gratuita, né? Então, assim, ligar esses termos aqui para você realmente ter uma resposta muito boa para o seu potencial cliente e se tornar a referência e autoridade que vai te gerar negócios. Pode não te gerar negócio hoje, mas consequentemente no futuro vai gerar. Bom, pessoal, deixa eu passar aqui. É isso. Esse é o fim da minha apresentação aqui para vocês sobre divórcio na pandemia. O artigo ele tem um pouco mais de complemento lá no nosso blog, tá certo? Também gravamos um podcast sobre isso. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dão um joinha pra gente aí. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Muito obrigado. Até a próxima.